Boa noite, meus irmãos. Deus abençoa cada um. Deus abençoa os irmãos através da internet. E nós estamos felizes de poder estar na casa de Deus e adorar o Senhor. Como disse o salmista, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Nós não somos perfeitos e, na verdade, não existe nenhuma perfeição em nós. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor, né? E como o irmão Brana, um trabalho tão tremendo, eu creio, acho que nenhum homem fez um trabalho como ele, e ele ainda chegou no final e disse que ele não tinha feito nada. Imagina nós, né? Vamos abrir nossas Bíblias para Apocalipse capítulo 2. Nesse sábado nós estaremos na Jaquirana, ali com os nossos irmãos. Também no dia 5, estaremos ali em São Borja, ali no lado do irmão Itamar, para termos um culto, né, sem ser esse sábado, no outro. E no dia 4, estarei passando em Panambi, em direção a São Borja. A irmã Ana, filha do saudoso irmão Antônio, ali de Panambi, ela me mandou a mensagem que o filho do irmão Antônio, Josué ficou ouvindo o CD, depois da morte da partida do irmão Antônio, e o Josué se converteu, né? Ele não era cristão, se converteu, e ele pediu batismo, pediu outra vez para mim lá, e agora mandou um recado para mim dar uma passadinha lá para a gente conversar, né? Ele está morando na cidade ali em Panambi, e se a irmã Ana está nos ouvindo aí, que Deus abençoe a irmã Filomena também, e Deus dê graça a vocês. A gente vai aí atender o pedido do Josué para batizar ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele crê nessa mensagem. Ele está ali há muito tempo, depois da partida do irmão Antônio, só ouvindo o CD. Eu tinha um pendrive com muitas mensagens, mensagem do irmão Brana, mensagem do pastor Osmar, e ele me pediu para botar no carro. E eu peguei e dei para ele. Os frutos vêm, mas não vem quando você planta, né? Tem o tempo certo de colher. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Agora vamos voltar a Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Aí vamos agora a Apocalipse 10. Essas escrituras vêm vindo para a gente e a gente vai ligando, né? E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhes: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo.
E ele disse-me: importas que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Vamos ler mais a Bíblia? São João capítulo 6, versículos 54 ao 58. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Mais um último versículo, Romanos 10, versículo 17, que é a chave, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Deus eterno, abençoa esta palavra revelada em nossos corações, abençoa teus filhos através da internet, e que o Senhor toma esse pouco de pó nas tuas mãos e o Senhor usa como o Senhor queira usar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, meus irmãos. É bom ler as Escrituras, né? E nós lemos aqui São João, Apocalipse, Gênesis e Romanos, né? Romanos capítulo 10, versículo 17. É a boca da esposa, né? A esposa come pelo ouvido. A nossa boca é o ouvido. A fé vem pelo ouvir. Você come ouvindo. Você se alimenta ouvindo. Aquela voz disse a João: vai ao anjo e toma o livrinho da sua mão. E o anjo, o sétimo anjo, disse para João: toma e come o livrinho. Será doce na tua boca e será amargo. Jesus disse que quem comer a sua carne, que a sua carne é verdadeira comida. Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Você veja São João 6. São João 6 começa com a multiplicação dos pães. O povo estava com fome. Veja que Jesus tirou uma mensagem daquela fome, da multiplicação. E ali foi encontrado um menino que tinha 2 peixinhos e 5 pães. Eles não tinham mais nada, só o menino é que tinha. E Jesus multiplicou. E Jesus trouxe aquela mensagem no qual o ministério dele, dos 70, foram embora, a igreja foi embora, porque não entendeu a mensagem, o comer da carne. Veja que Jesus também não deu explicação. O povo é tão inconstante, como eu vi uma mensagem agora ali na caixa, né? Tem 2 caixas de mensagem ali que eu ganhei do irmão Hércules, porque as pessoas são tão agitadas, tão inconstantes, tão apressadas, foram embora. Não entenderam, foram embora. O povo quer entender. O irmão Brana pregou por 33 anos e o povo não entendeu. Jesus pregou por 33 anos e meio e o povo não entendeu. Jesus chegou a dizer aos discípulos: vocês não querem ir embora também? Pastor Osmar pregou essa terceira puxada 24 anos e o povo não entendeu ainda.
Eu estava pensando sobre posicionamento, né? O irmão Brana vem e posiciona a mensagem de Lutero, de Wesley, dos pentecostais. Durante todo aquele tempo da mensagem precursora, ele vem posicionando, até que chega a revelação. João é como um quebra-cabeça. João, no ano 2000, ele também veio posicionando a revelação dos selos. João não estava posicionando a carta aos Hebreus, as 70 semanas de Daniel, não, adoção, não, eram os selos. Porque como ficou os selos quando o irmão Brana foi? Uma peça de quebra-cabeça. Precisava alguém ali para montar o quebra-cabeça. Porque Deus vem e diz para o profeta: não diga essa terceira puxada a ninguém, um novo nome a ninguém. Não fale da visão da tenda para ninguém. Então teria que ter alguém para posicionar. Para posicionar. Então, a mensagem, veja, Moisés, né? Moisés operou sinais, maravilha lá no Egito, tirou o povo, e o povo também não entendeu a Moisés. Os profetas foram mal entendidos. Veja que Davi canta no Salmo sobre isto. E o profeta prega uma mensagem de perguntas e respostas, número 14, Deus sendo mal entendido. Até nós, veja que os discípulos não entenderam Jesus. Os discípulos de Paulo não entenderam a Paulo. Nós, agora que nós estamos ouvindo, comendo o alimento que ficou para nós. Porque nós também não entendíamos esta mensagem. Aí as pessoas escutam e dizem: mas andaram com ele. Os discípulos de Jesus andaram com Jesus, também não entenderam. Os discípulos de Brana também não entenderam. Os discípulos de Brana formaram bezerro de ouro depois da partida do irmão Brana, dizendo que o irmão Brana ia voltar para andar de avião. O irmão chegou até a comprar um avião que foi do vice-presidente dos Estados Unidos. O irmão Evas comprou um avião para esperar o irmão Brana, só porque o irmão Brana disse uma coisinha para ele antes de morrer. Ele falou sobre aquele urso lá no Canadá. Ele disse: quem sabe a gente pode ir, né? Voar até o Canadá. Só isso aí. Formaram uma doutrina. Formaram uma doutrina que João não ia morrer. Ficou um dito, ficou uma doutrina. E você sabe como é que é o ser humano, né? Como Satanás trabalha na cabeça do homem, Deus trabalha no coração. O pastor Osmar disse assim: não deixe que essa doutrina permaneça. Mas vai seguindo, escutando o pastor. Já arrumaram um pezinho para separar, dividir com aquela frase. Quando o irmão Brana disse: você nunca deve se firmar um pensamento, uma doutrina, apenas escutando uma fita, apenas lendo um livro, leia toda a série. Então, o povo é complicado quando eles não têm revelação. Quando se trata também do ministério quíntuplo, você vê que houve o ministério quíntuplo nos dias de Paulo. O irmão Brana vem e disse que aquela mensagem de Pedro, dos dias de Pentecoste, não ia servir para hoje, porque já é outro dia. A mensagem recebeu mais luz, mas houve o ministério quíntuplo do seu dia. Eu até passei para vocês ali: escute o profeta, pelo pastor Osmar, escute. Então, Jesus levantou 12 apóstolos,
para lhe ouvir. Jesus não estava ali para ouvir os apóstolos. Os apóstolos tinham que lhe ouvir. Paulo já traz o quinto ministério. Aquele ministério quinto era para ouvir a Paulo. O ministério quinto dos dias do irmão Brana era para ouvir o irmão Brana. Agora, veja que aquele ministério quinto dos dias do irmão Brana não prepara a noiva. Se você depender de fé de rapto do ministério quinto da América, você não vai no rapto. Você pode ver que hoje esse ministério quíntuplo, eles estão fazendo uma coisa certa fora de tempo. Estão ouvindo o irmão Brana fora do tempo. Quando eles deveriam estar ouvindo a revelação dos trovões, do novo nome. Agora, para ouvir a revelação dos trovões do novo nome, tem que encontrar o ministério quíntuplo da esposa. Aquele foi o ministério quíntuplo dos dias do irmão Brana. Foi a revelação do selo, das 7 eras, tudo estava naquele quíntuplo. Aquele quíntuplo tinha que lhe ouvir. Mas hoje já é outro dia. Hoje o quíntuplo, que é a esposa, o quíntuplo é a esposa, tem que ouvir a voz de Deus, João, nesse dia. E veja que o pastor Osmar prega uma mensagem, o grande segredo, ele disse que ele pregou em Belém, que o quíntuplo é um indivíduo. Um indivíduo. Brana foi o quíntuplo em seu dia. Jesus foi o quíntuplo em seu dia. Paulo foi o quíntuplo. Agora, quando se trata de profeta, pastor tem que ouvir profeta, evangelista tem que ouvir o profeta, apóstolo tem que ouvir o profeta, mestre tem que ouvir o profeta. Ele não pode trazer um ensinamento sem ouvir o profeta. Então, o quíntuplo dos dias do irmão Brana não aperfeiçoa a noiva para a fé de rapto. É capítulo 11, parece que é o verso 38 aos Hebreus. Sem nós, eles não são aperfeiçoados. Sem nós, sem o ministério quíntuplo desse dia. A gente se vê tão insignificante para anunciar essas coisas. Me faz lembrar quando Samaria foi cercada pelo exército dos sírios, os sírios dos assírios. E eles tinha terminado o mantimento, tinha terminado a água, e eles estavam, além de tudo, cercados e com medo. E tinha 4 leprosos. Você sabia que os leprosos não podiam viver em sociedade, e eles estavam lá fora, e eles também não tinham o que comer. E eles disseram, o que estamos fazendo aqui? Vamos até o acampamento dos sírios? Nós não vamos perder nada, se nos matar. De repente, tem alguma comida? E eles, quando chegaram no acampamento dos sírios, Deus tinha passado aquela noite através de um anjo. E um anjo matou 185.000 soldados do exército sírio. Tinha veste, tinha comida, tinha dinheiro, tinha ouro, tinha tudo. E quando os leprosos chegaram ali, eles chegaram com fome, foram comer, primeira coisa, foram comer. E vestiram as roupas que tinha ali, roupas caríssimas, e ouro. E eles disseram, agora vamos avisar para Israel, para Samaria, que Deus já deu a vitória. Que Deus deu a vitória e tem mantimento, o exército sírio estão todos liquidados, e eles foram anunciar. Eles chegaram longe da cidade, porque podiam ser apedrejados, por ser leprosos. E assim, somos nós, como aqueles leprosos.
Eram 4. Um tipo dos 4 animais viventes, um tipo dos 4 evangelhos. E quando eles viram os leprosos, eles só diziam: fora, fora. E eles gritaram: Deus já deu a vitória. Olha aqui as vestes dos inimigos. Nós estamos fortes, comemos, bebemos. No acampamento dos sírios tem mantimento. Você pensa que eles creram? Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, você pensa que eles creram? Não creram. Eles enviaram alguém, um soldado, vários soldados, né? Porque eles pensaram que era uma armadilha para ver se era verdade. Aí Eliseu tinha profetizado. Eliseu disse que Deus ia fazer chover pão do céu. E o capitão disse, ele duvidou. Eliseu disse, tu vai ver com teus olhos, mas tu não vai provar das bênçãos, da abundância que Deus vai enviar. Quando aqueles mensageiros voltaram e trouxeram a mensagem, veja, a primeira mensagem eles não creram. Eles tiveram que ir lá para ver. A fé não é o que você vê, é que você ouve e crê. Então eram 4 leprosos. Tinham uma mensagem. Eles tinham uma doença, mas também eles tinham uma mensagem de vida. Eles tinham uma mensagem de pão, vida eterna. Eles tinham uma mensagem para as crianças, para os idosos, para o exército, para o rei. Porque eles traziam a mensagem da vitória. Algo que eles tinham provado, eles comeram. Gente, quando você come a carne do Filho do Homem, quando você come esse livrinho, você vê em Gênesis, o homem foi expulso do jardim por ter pecado, para que ele não tocasse na árvore da vida, comesse e fosse viver eternamente. Deus o expulsou. Quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, em Apocalipse, você tem que comer para você não morrer. Porque lá em Gênesis você comia e morria. Tocava e morria. Mas aqui você come para viver. Então, o profeta disse que esse é o tempo de examinar as fitas. Quais as fitas? As fitas da revelação. Nós tivemos um tempo que nós examinamos as fitas que não tinha revelação, porque faltava um profeta. É como eu li todas essas escrituras. Se eu não tenho a palavra do profeta, eu vou fazer uma explicação minha, o que eu acho. Então esse foi o tempo que nós devorava livros, escutava as fitas, cassete, depois vieram os CD, MP3, do profeta de Deus. Agora veja, quando a revelação chegou, foi como quando chegou a mensagem dos leprosos. Porque nós tínhamos um alimento que não estava pronto. Mas os leprosos traziam a mensagem de um alimento pronto. Veste já pronta. Não era veste para aprontar. Não era comida para ser preparada. João disse, eu tenho preparado alimento para vocês. Nós já pegamos o alimento pronto. Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou.
ele subiu com um novo nome, a mensagem é de uma só pessoa. Por isso o quíntuplo tem que reconhecer que a mensagem é de uma só pessoa. Por isso o quíntuplo é uma só pessoa. Eu sei que você não entende isso é para crer. Por isso a boca da esposa é o ouvido dela, ela come pelo ouvido, porque a fé vem pelo ouvir, o rapto vem pelo ouvir, o novo nascimento, a transformação vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque hoje temos essa mensagem revelada, o alimento pronto para nós. Nós não estamos aqui não é faixa de Gaza. Faixa de Gaza está em guerra, Beirute está em guerra, o Oriente Médio está em guerra, a Europa está em guerra. Não tem essa liberdade, por quê? Porque Deus não está lá. Deus está aqui, Deus está nessa mensagem. Para Deus estar lá, eles têm que apertar esse play. Aí eles vão ouvir a voz de Deus, e para apertar o play, tem que ser uma semente, para se alimentar. Se houver uma semente lá, Deus vai despertar ele. Agora veja, nesse grande Brasil, a liberdade que temos. Temos liberdade para pregar em praça pública, pregar através da internet, televisão, tudo, rádio. Mas isto, diz o irmão Brana, vai ser tirado de nós, meus irmãos. E será tirado um dia de cada um de nós. Temos que aproveitar agora, alimentar, comer essa mensagem. O profeta diz na mensagem Nomes Blasfemos, parágrafo, página 13, ele diz: examine as fitas. E se não quiser que sua congregação ouça, não deixe ouvi-las. Mas eu só estou tentando dizer a esse pequeno grupo aqui, que o irmão Neville e eu, pelo Espírito Santo, estamos tentando pastorear e para ensiná-los. Agora, tem algumas dessas coisas que você talvez discorde muitíssimo delas. Assim que, se houver, é justamente como eu sempre disse com respeito a comer frango frito. Quando você encontra o osso, você não joga o frango fora, você simplesmente joga o osso fora. De modo que sempre faça isso. Se estivesse comendo torta de cereja e encontrasse uma semente, você não jogaria a torta fora, simplesmente jogaria a semente fora. Por isso que faça a mesma coisa ao escutar isto. Isso ele estava falando ao ministério quíntuplo de Apocalipse 10, 1 a 7. A escritura tem um duplo significado. Hoje é Apocalipse 10, 8 a 11. É somente ao grupo da noiva, ao quíntuplo da esposa, que essa mensagem é enviada. Porque com a morte do mensageiro, Deus sela o grupo. Deus sela o grupo. E só aquele grupo eleito, selecionado, é que escuta aquela voz, é que come aquele alimento. Só João, ele não chamou Pedro, nem Tiago, para a ilha de Pátimo. João, o representante do verdadeiro crente, o representante do sangue, o representante da esposa. Isso é mensagem, isso é a palavra. Ele nos representou, e ali era visão, aqui não é visão. Aqui está o alimento pronto. O edifício já está construído, lá era planta. Lá a coisa estava no papel. Como ele disse a Moisés, faça tudo de acordo com o modelo que foi te mostrado lá.
Mensagem de Cristo é revelado em sua própria palavra, 40. E por falar nisto, as pessoas que ouvem essas fitas, muitos as enviam e dizem: por que em casamento de divórcio você disse isto e aquilo? Veja, o povo nos dias do irmão Brana escutava as fitas do irmão Brana. Eles encomendavam, as fitas eram vendidas, eram enviadas pelo correio. Não é a facilidade que nós temos hoje. Nós tínhamos, o pastor Osmar pregou uma mensagem quinta-feira, na sexta-feira você já tinha mensagem ali no YouTube e ia escutar de novo. Hoje nós temos elas aqui, temos um canal, e se você vai ali e coloca Osmar Rodrigues Costa, vai aparecer suas pregações. É como você colocar o William Marion Brana, e você tem gratuitamente para ouvir. Você tem comida gratuita. O que eles estão debatendo mais na ONU? Fome. Qual é o forte do nosso governo atual aqui no Brasil? É sobre a sua campanha sobre fome, comida. E é o que diz Amós capítulo 8, que viria uma fome sobre a terra, mas não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Essa escassez. Nós vemos muitas campanhas de cura, muitos corais, muita música, e a comida, e a palavra da hora que a noiva precisa nesse dia. Não é desculpa. Você tem uma televisão, você tem um smartphone, uma Smart TV, você tem internet, tem de todos os preços, todos os valores. É só você colocar ali. Quer ouvir o irmão Brana? Coloca o William Brana. Quer ouvir pastor Osmar? Só você colocar, escrever o nome dele, vem as pregações. Só que o quíntuplo de Apocalipse 10, 1 a 7, o quíntuplo dos dias do irmão Brana, que convida o povo para ouvir o profeta, não prepara a noiva para rapto. 1 Selo 75. Com o que temos, nós não podemos fazer esse rapto. O povo traduz mensagem de 56, de 57, 60, 61, 62. O povo pouco entra nas mensagens depois dos selos. Eles não mexem sobre 7 trovões, novo nome, sobre aquele homem que o irmão Brana disse que viria depois dele. Porque essa é a mensagem do quinto da esposa. É a mensagem do quinto da esposa que prepara a noiva para a fé de arrebatamento. A fé vem pelo ouvir. Ouvir esta mensagem. Você pode escutar todos os tipos de mensagem que tem na terra hoje. Não vai te preparar para o rapto. Vamos ler mais um pouquinho? Eu disse aquilo tantas vezes. Essas fitas vão somente... Estou falando da minha congregação, irmão. Eu não sou responsável pelo que Deus te dá para pastorear. Eu sou responsável pelo tipo de alimento que dou a estas pessoas. Você vai levar para a grande tribulação a sua família, a sua igreja, se você confiar que o pastor que você está ouvindo, que está te desviando de ouvir a mensagem da hora, vai te dar a fé de arrebatamento. Sai fora desses selos, você está perdido. Irmão Brana vem e disse,
quando essa fita chegar em circulação, será o motivo para eu ser abandonado por 10 mil dos meus amigos. Eles vão dizer: o irmão Branham está querendo ser um profeta diante de Deus. O que eles não queriam confessar era que o William Branham era profeta. Jesus não fez a pergunta para aqueles fariseus, judeus, sobre João, se o batismo de João era do céu ou da terra, ou dos homens. Eles também não queriam confessar que João Batista era profeta. Eles também não queriam confessar que Paulo era profeta. Paulo chegou a um ponto de repreender Cefas. Porque Pedro foi o mensageiro à era ortodoxa. Trouxe uma mensagem para eles, mas durou 20 anos, terminou. Porque agora Deus estava tratando com gentios através de Paulo. E Paulo estava trazendo aquela mensagem da incircuncisão. Pedro da circuncisão da carne. Paulo da circuncisão do coração. Deus deu mais luz para Paulo. Ele teve que repreender o irmão Cefas. O irmão Cefas teve que se encurvar, se humilhar e saber que Paulo estava certo, que todos tinham que ouvir a Paulo. E o que eu digo a vocês nessa noite? Em Apocalipse 10, 1 a 7, a igreja ouviu Branham. Apocalipse 10, 8 a 11, a igreja ouve João. Porque João traz o quê? O que Branham foi proibido de falar. O quíntuplo dos Estados Unidos não ouviram aquilo que o irmão Branham foi proibido de falar. A mensagem estaria fora da América, para outra América. Veio para nós aqui. Chegou à África, mas não é todos os africanos que vão receber. Eles também vão se dividir. Eles também vão se confundir. Porque se você não ouvir aquela voz, se o quíntuplo não ouvir aquela voz, a esposa tem que ouvir aquela voz, que é a mesma voz do sétimo anjo, só que está na esposa. Está na esposa hoje. E a fé vem pelo ouvir. Nós vemos a igreja, nós viemos adorar, nós damos nossas ofertas, nossos dízimos, viemos ter companheirismo. Muitos de vocês que estão através da internet, aí em Rondonópolis, aí em Roraima, aí no Tocantins, aí na Europa, na África, aí na Califórnia. A sua igreja é um celular, é uma Smart TV, aonde você pode assistir um culto ao vivo. E nós viemos para adorar. Adorar a Deus na mensagem do dia, porque Ele não aceita outra adoração. Ele não aceita você adorando a Ele na mensagem de Lutero, nem de Wesley. Ele não te aceita nem adorando na primeira e segunda etapa. Ele não te aceita, ele não aceita essa adoração. Tem que ser na mensagem da hora. Nós estamos certos? Não. Nós somos cheios de falhas. Nós somos cheios de falha. Certo é essa mensagem. Eu incentivar vocês a apontar. O irmão Branham disse, se eu soubesse que tinha um grupo de pessoas que estava correto, eu ia pegar vocês e levar tudo para lá. Ia levar para lá e dizer, olha, esse grupo que está correto, esse povo está pregando certo. E eu sei aonde está o correto. Na voz da esposa. Você ouvindo e apertando o play certo.
Você se alimenta. Quando você vem à igreja, você vem para adorar a Deus. Você não vem para receber mais. Você já recebe em casa. Você vem para ter companheirismo, para cantar, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Nós estamos atendendo irmãos que eram membros do pastor Osmar. Vocês ainda continuam membros do pastor Osmar. Eu estou pastoreando, cuidando de vocês. Nós temos os irmãos em São Borja, eu cuido de vocês. Os membros meus são os que eu tenho gerado no meu ministério. Os demais, membros do pastor Osmar, pastor, o senhor me dá assistência? Dou. Mas o pastor que responde por você é o pastor Osmar. Eu respondo por todos que eu tenho batizado, que congregaram aqui, saíram. No dia do juízo nós teremos que nos encontrar. No dia do juízo você vai ter que colocar diante de Deus o porquê você saiu. Me condenou. Se você achou que eu estava errado, eu serei condenado ali. Mas se você estava errado, se você não estava dentro de Hebreus 13, 17, porque eu sou responsável por aqui. Meus filhos, os filhos dos outros a gente cuida, a gente alimenta com o alimento que o pai deixou. E ele deixou o alimento. Eu cuido de vocês na Bahia. Irmã Joana, irmão Jovino, que estão me ouvindo agora, irmão Sérgio, e os demais, irmão Vitor, e a irmã Soraya, a mãe do irmão Sérgio, os irmãos no Rio de Janeiro, os irmãos em Maceió. Nós cuidamos de vocês, vocês na Paraíba, aqui no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, no Paraná. Aí os irmãos aí de irmão José Celso, a irmã Marli, irmão Bento. Nós cuidamos de vocês em Londrina, mas vocês são os membros do pastor Osmar. Ele gerou vocês. Eu não posso ter domínio sobre este rebanho. Eu não gerei. Os membros de Franca são membros do pastor Osmar. Não é membro do pastor que foi eleito em Franca. Vocês elegeram para cuidar de vocês. Ele vai gerar filhos aí. Da mesma forma, São Paulo, de toda parte. Às vezes o povo não é esclarecido. Vocês têm que ser esclarecidos. Todo esse tempo vocês não entenderam a mensagem que o pastor trouxe. Por isso, quando ele leva aquele mensageiro, ele sela o grupo. Como disse São Tiago, o povo são ouvintes esquecidos, eles esquecem. Eu vi o pastor Osmar fazer pergunta, né? O que são os trovões? A igreja tudo quieta. O que são os trovões? O povo quieto. Laodiceia 38, que diz? O povo quieto. Não sei se eu levanto a mão para dizer que eu sei ou não, mas todo esse tempo na igreja você não sabe. O que está escrito em Atos 2,38, você não sabe? O povo acompanhou Moisés por 40 anos e Deus teve que os matar. Tirou o povo do Egito e depois os destruiu, aqueles que não creram. Aqueles que não creram. Deus quer ver fé. Fé na sua palavra. Não dá para ler tudo, mas vamos ler um pouquinho. Os ungidos dos últimos dias 60. Vocês falsos mestres, ouvindo essas fitas por todos estes anos, e vendo Deus confirmar exatamente o que ele disse, e vocês se assentem em seus escritórios e sabem que é a verdade. E por causa de suas diferenças denominacionais,
Vocês as resistem e dizem à sua gente que elas não são assim. Ai de vocês, seu tempo está próximo. Vocês ouviram Brana e disseram que não era assim. Ai de vocês, o seu tempo está próximo. Vocês ouviram João, vocês ouvem João. E vocês dizem, não é assim. Seu tempo está próximo. É um tempo de posicionamento dessa mensagem. Porque a noiva vai no rapto quando ela souber quem ela é. Você ainda vive em dúvida. Às vezes eu não gosto que as pessoas contem as coisas, os problemas. Deixa que Deus fale através do culto. Às vezes tem problema de casamento. Deus fala pela pregação. Deus fala aqui até aquilo que vocês discutem em casa. Vocês ouvem e lêem entre as linhas e diz, quando você é humilde, você diz, eu sou culpado. Deus tem misericórdia de mim. E vocês murmuram. A falta de espiritualidade hoje é muito grande. Gente, todas as coisas que acontecem no mundo hoje é para escândalo, é tanto na política, na igreja, na mensagem. O eleito não vai escandalizar. O eleito não vai tropeçar. Eleito não. O eleito não foi feito para isso. Para causar escândalo, para tropeçar. O eleito foi feito para crer, para comer o alimento da hora, a mensagem. E saber, conhecer o homem que Deus levantou para poder explicar o que Brana não pôde explicar. Evangelista, diz o pastor Osmar, tem que ouvir o profeta. Pastor tem que ouvir o profeta. A igreja tem que ouvir o profeta. O porteiro tem que ouvir o profeta. O zelador tem que ouvir o profeta. Porque Deus deu a mensagem e foi para ele. Quando Deus chamava um profeta no Antigo Testamento, ele dizia, vai e diga aos filhos de Israel isto e isto. Vai e diga a Tiro, isto, isso, isso. Vai e fala a Sidom. Não mudou, só Deus colocou mais luz na sua palavra. E Deus veio aqui no Brasil, quando nós estávamos mortos em nossos credos, dogmas e denominações, na primeira e segunda etapa da mensagem do irmão Brana, se dividindo, se despedaçando, tendo nossas grandes reuniões de encontro, até que surge uma voz, como dos leprosos. O cordeiro saiu do trono. O que a igreja fez? Não escute, isso é falso. O cordeiro ainda está no trono. Foi o que eles disseram. Vocês vão responder por isto. Ele subiu com um novo nome. BRANHM é perfeito, é perfeição. Daqui uns dias o Osmar vai batizar no nome de William Brana. Nunca. Eu, por último, que realizei os batismos para ele, e sempre eu batizei em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, batizo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês são mentirosos, vão ter que encontrar com a esposa no dia do julgamento. Nós vamos ter que nos encontrar cara a cara com essa mensagem. O povo está brincando. Vocês não querem perder membro? Gente, eu não tenho membro. Os membros são os membros do corpo de Cristo. A noiva é invisível. Nós queremos ter a igreja cheia, muita gente, tirar uma fotografia e mostrar para o mundo, olha como nós somos, tão grande. Deus trata com um pequeno rebanho. E o irmão Brana disse, essas fitas é somente para o meu povo.
Balaão tinha uma profecia e era de Deus. Deus vindicou a profecia de Balaão, mas condenou o seu ensinamento, porque não estava de acordo com o ensinamento de Moisés. Não era de acordo com o ensinamento de Moisés. E Balaão se perdeu por causa do seu falso ensinamento. São Paulo disse: vocês aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Porque ainda estão presos em seus credos, dogmas e denominações. A verdade liberta, João 8,32. A verdade que liberta, a verdade é Cristo. Cristo é os selos. Os ungidos, a partir do parágrafo 67. Deus oculto em simplicidade. Esse parágrafo eu tenho que ler. 386, a primeira mensagem dos selos. Escutem, permita-me dizer isto rapidamente agora. Até as visões que Deus dá aqui no lugar são tão mal entendidas. É por isso que vocês me ouvem nas fitas dizer: diga o que as fitas dizem. A Escritura tem um duplo significado. Oséias capítulo 11, versículo 1. Do Egito chamei o meu filho. Olha, que Oséias não era nem nascido, o livro de Oséias nem existia. Nem existia. E a sua profecia estava se cumprindo quando Moisés tirou Israel do Egito. Depois a sua profecia se cumpre quando Jesus, juntamente com José e Maria, sobe do Egito depois da morte de Herodes. Oséias não era nascido, nem... Ele não era nascido, era o profeta. E ele diz: do Egito chamei o meu filho, e cumpriu naqueles dias de Moisés. Então a Escritura tem um duplo significado. A mensagem do irmão Branham é a Escritura. A mensagem do irmão Branham era aquilo, os selos é aquilo que não está escrito, mas está escondido no livro. O que não está escrito é a revelação. Você pode ler, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Diga somente o que diz as fitas. E nós temos estado aqui para dizer o que diz William Marion Branham. Para dizer o que diz William Marion Branham hoje na revelação de Apocalipse 10, 8 a 11. O que João comeu, nós estamos aqui comendo para dizer a mesma coisa. Deus te abençoe, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, abençoa teus filhos e filhas através da internet. Aqueles também, Senhor, que têm feito os seus pedidos, enfermos, com necessidades espirituais, financeiras, falta de emprego. Oh, meu Deus, ajuda cada um dos teus filhos. Falta de revelação, precisando, buscando o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, conceda para eles neste momento. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo é o que nós te pedimos. Glória a Deus.